Nessa manhã, na verdade, eu quero falar um pouco sobre revolução sexual. É uma mensagem que, de um tempo para cá, Deus tem colocado no meu coração. Na verdade, é um discernimento histórico e também sociológico do que tem acontecido ao longo da história e que nos permite entender por que nós chegamos onde nós estamos. E com isso, se Deus quiser, amanhã nós vamos chegar nós vamos falar sobre uma das questões, então, vamos dizer, mais difíceis que nós temos que enfrentar na atualidade, que é a construção de um quadro de homossexualidade. Então nós vamos entender por que a gente está chegando realmente numa situação como essa, onde nunca se viu realmente tanta gente sofrendo de uma maneira calada e outros realmente saindo do armário, literalmente falando. Por que a questão da perseguição ou da tendência homossexual tem sido tão séria? E vale destacar, porque são duas coisas totalmente diferentes: tendência homossexual e prática homossexual. São coisas bem distintas, inclusive, que a gente precisa de entender, não é? Porque a tendência homossexual, ela é involuntária. Na verdade, é uma questão que tem muito a ver com as heranças, não só familiares, mas também culturais, não é? Então nós vamos tentar montar todo esse discernimento, e eu espero que isso realmente nos ajude como igreja realmente a interagir com os conflitos mais importantes que a nossa geração tem experimentado, né? Um versículo que tem falado muito ao meu coração é Hebreus 13:4. Talvez muitos conhecem de cor, quando a Bíblia fala: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição, aos impuros ou adúlteros, a Bíblia fala assim: Deus os julgará. E, na verdade, hoje a gente observa realmente uma igreja dentro da igreja que está debaixo de um severo julgamento por causa das questões, principalmente o adultério. No contexto da igreja tem sido algo epidêmico, literalmente falando. Mas o que me impacta realmente nesse texto é quando o escritor de Hebreus traz esse discernimento, dizendo: venerado seja entre todos, entre tudo que se deva exaltar, levar a sério, considerar o princípio de todos os princípios. Ele deixa claro, é matrimônio. É um matrimônio. A saúde e o futuro de qualquer sociedade depende basicamente de uma só coisa: como essa sociedade define o casamento. Como a sociedade define o casamento. É daqui que realmente vai vir o tipo de família e o tipo de sociedade que serão estabelecidas. É interessante que essa bênção divina, talvez um dos aspectos mais importantes dessa bênção divina, em Abraão, quando a Bíblia fala lá em Gênesis 12:3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Um aspecto importante é que essa bênção, ela não está relacionada com o indivíduo. Não está dizendo em ti serão benditas todas as pessoas, todos os indivíduos, mas está dizendo em ti e na sua semente, que é Cristo, Abraão, serão benditas todas as famílias. Então essa bênção, essa autoridade para prosperar como sociedade, como nação, tem muito a ver com o conceito de família. Quando o matrimônio perde esse lugar de veneração, a família se disfuncionaliza, resultando numa dinâmica multigeracional de propagação de iniquidade. É impressionante quando você olha na Bíblia
os pecados que ferem a família, normalmente você vai perceber uma amplitude, um impacto multigeracional realmente sendo estabelecido, acontecendo. Então, dessa forma, muitas vezes o crescimento se opõe à qualidade de vida, naufragando a sociedade na imoralidade sexual, pobreza, violência e insegurança. Realmente, os subprodutos da destruição familiar são extremamente sérios. Desse quadro atual, vem algumas questões. Então, são questões que eu tenho me ocupado com elas, que eu tenho pensado, Deus, puxa vida, como podemos dar respostas espirituais para os problemas e dilemas sociológicos? Eu tenho percebido a importância da gente saber convergir sociologia com espiritualidade. Isso é fundamental. Como podemos edificar a igreja como coluna e firmeza da verdade, se o mais importante alicerce social está culturalmente danificado, banalizado? Casamento, família, estão em xeque, destruídos os fundamentos. Que poderá fazer o justo? Talvez essa é a pergunta mais séria, porque nós não estamos falando de algumas falhas superficiais, mas nós estamos falando de alicerces, de fundamentos que estão sendo profundamente destruídos. Então, para compreendermos melhor quais são as influências que mais têm afetado a nossa geração, de onde elas vêm, como começaram, como se desenvolveram, eu acho fundamental a gente mencionar as 4 grandes revoluções que aconteceram na história humana no campo da sexualidade e que produziram algumas mudanças e repercussões globais. E com isso nós podemos ter em mãos uma abordagem histórica, sociológica, acerca do matrimônio, e principalmente um discernimento específico acerca das nossas heranças culturais que mais influenciam o comportamento dessa presente geração. Então nós vamos, na verdade, eu quero trabalhar um pouco com história, com sociologia, mas convergindo tudo isso em algumas respostas espirituais, e a esperança está aqui hoje, é a igreja. Nós vamos dar essas respostas. Mas as 4 principais revoluções no campo da sexualidade que eu coloquei aqui, eu achei que era importante. Primeira, Jesus e a igreja primitiva. Segunda grande revolução no campo da sexualidade veio pelo movimento monástico. A terceira foi com Lutero e a reforma protestante. E a quarta e última, a revolução sexual de 1960, que aconteceu a partir dos Estados Unidos da América, que era, sem dúvida, na época, a maior potência e o maior exportador de cultura para o planeta inteiro. Mas a primeira grande revolução sexual veio através do ministério de Jesus, juntamente com a igreja primitiva. Isso foi uma restauração que tem que ser mencionada. Começou, na verdade, com o ministério de João, Lucas 1,17, e essa proposta de João, essa ênfase de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos rebeldes à prudência, para que se levantasse um povo bem disposto. É assim que Lucas retrata essa unção que estava no ministério de João Batista. Isso então teve o seu auge no ministério de Jesus, porque, lógico, o ministério de João preparou o terreno para o ministério do Messias. Ele apontou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, com o ministério profético, uma palavra extremamente confrontativa, querigmática, que produz mudança e reforma na sociedade, endireitou o que estava torcido, removeu os montes, preencheu os vales e realmente aplainou o caminho do avivamento em pessoa.
E Jesus libertou a mulher, tirando-a de uma posição de inferioridade relativa ao homem, resgatando o seu valor como imagem e semelhança de Deus, como varoa, aquela que é tirada do varão e é auxiliadora idônea. Essa palavra idônea significa a mesma altura, aquela que olha nos olhos de igual para igual, capaz de ajudar, não inferior, que permanece ao lado, não atrás e nem à frente. Idônea. Jesus colocou realmente a mulher no seu lugar. Darrell Miller, talvez o cara que tem maior autoridade nesse mundo para falar sobre desenvolvimento comunitário, ele menciona que a mentira que causa mais pobreza nesse planeta é essa, de que a mulher é inferior ao homem. Porque se a mulher é inferior ao homem, ela pode ser maltratada, ela pode ser descartada, ela pode ser mais uma na fila de tantas outras, e isso realmente gera uma cultura de poligamia, de relacionamentos múltiplos, que infelizmente tem destruído a grande maioria dos países do mundo. Quando você vai num país, por exemplo, como Moçambique, que para a gente é bem fácil entender o que está acontecendo por uma questão de língua, você vai perceber realmente essa questão como realmente é crucial. Mas Jesus restaurou os direitos da mulher, confrontando diretamente a cultura sacerdotal contemporânea de divórcio, adultério, e indiretamente condenou a poligamia praticada formal e informalmente pela maior parte do mundo, restabelecendo aquele propósito original que Deus estabeleceu para o matrimônio, num padrão de monogamia. Então ele confrontou a classe religiosa, reportando-se sempre ao início da criação, dizendo: olha, no princípio não era assim. Era o que ele dizia para aqueles religiosos. Isso é restaurar, é devolver o estado original. Então Jesus também restaurou o sacerdócio da mulher. Mulheres participavam de forma direta no ministério de Jesus. Posteriormente, são percebidas também ativamente na vida da igreja primitiva, cuidando de igrejas, atuando no ministério, inclusive nas equipes apostólicas. Então, enquanto a poligamia desvaloriza a mulher, enfraquece os filhos, o movimento social que libertou as mulheres foi o cristianismo. O casamento como uma união permanente, exclusiva entre um homem e uma mulher. Isso deu às mulheres poder exclusivo sobre os seus maridos, os seus filhos. Então esse fator fidelidade conjugal fortalece a mulher, física, intelectual, social e moralmente, nutrindo crianças seguras, homens maduros, comunidades sadias e nações fortes. O movimento que Jesus, juntamente com a igreja primitiva, trouxeram foi marcante. Nós realmente consideramos isso como uma verdadeira revolução no campo da sexualidade e do matrimônio. Jesus trouxe realmente as coisas para a origem, para a sua origem. O segundo grande movimento que trouxe grandes mudanças no campo da sexualidade foi o movimento monástico. Movimento monástico muito conhecido, e ele começou em resposta à politização da igreja após Constantino. Quando a igreja começou a se misturar, negociar valores, verdades, muitos cristãos, com o intuito de preservar a sua espiritualidade, optaram por um estilo de vida que propunha o isolamento e que se mantinha distante
da contaminação mundana. A perspectiva de moralidade desenvolvida pelos monásticos foi o que mais afetou os conceitos relacionados à sexualidade. O isolamento do mundo ímpio acabou construindo, ao longo dos anos, uma cultura religiosa rigidamente celibatária. Rigidamente celibatária. Um aspecto marcante no movimento monástico foi a abertura e o cultivo da racionalidade. Então, fazia parte dos mosteiros estudar várias disciplinas como matemática, física, astronomia, artes, línguas, fazendo com que o pensamento científico fosse muito aprimorado ao longo dos séculos. E isso realmente criou uma base, uma infraestrutura que fez com que esse movimento crescesse demais, não é? Também, em termos dos valores humanitários, houve um crescimento muito grande. Muitas ordens cristãs se esforçavam arduamente trabalhando na assistência social, cuidando dos pobres, dos órfãos, idosos, enfim, construindo um alicerce de valorização da vida nas comunidades. Mas apesar de todos esses aspectos positivos do movimento monástico, a prática da espiritualidade se reduziu tanto na busca por solidão que fez com que o conceito de santidade fosse alicerçado no isolamento, o que afetou também no relacionamento familiar e conjugal. O sexo passou a ser visto como algo carnal, inassociável com a espiritualidade. E isso foi produzindo, então, uma mudança social muito grande, porque as pessoas, realmente, para se dedicarem a Deus, elas tinham que fazer uma opção de se castrarem sexualmente, conjugalmente. O conceito de santidade pregado pelos mosteiros demandava isso. Então, a pessoa tinha que se abdicar não só da vida sexual, como também da vida conjugal. E isso, a médio e longo prazo, produziu uma grande mudança social e religiosa no Ocidente, que inclusive é mantida até hoje pelos sacerdotes católicos, ou seja, uma cultura sacerdotal celibatária. Isso foi um impacto naquela época. Então, é algo que deve ser levado muito em consideração. Eu não me lembro bem, mas teve inclusive um certo papa, não me lembro o nome dele, que estabeleceu, ele se enxergava a sexualidade de uma maneira assim, tão ruim, que os casais, ao se relacionarem sexualmente, precisavam de colocar um lençol entre eles com um furinho no meio. Então, era uma visão totalmente distorcida da sexualidade. O sexo como algo carnal, maligno, não é, que é totalmente desfocalizado do propósito original de Deus. Então, é uma mudança que tem que ser levada em consideração. E é lógico que essa cultura celibatária, a gente sabe onde isso chega. Hoje, olhando historicamente pelos abusos praticados, principalmente, não é, por toda essa ordem religiosa celibatária, gente, o prejuízo é muito grande. Na verdade, o celibato constrói uma sociedade fragilizada, sujeita realmente a muita perversão e abusos. E vem, então, a terceira grande revolução no campo da sexualidade, que aconteceu a partir de Lutero no ano 1522. Então, eu gostaria de falar isso para a gente poder fechar aqui a nossa mensagem. Lutero, na verdade, viveu numa das épocas de maior escuridão espiritual. Na verdade, o seu ministério ajudou a demarcar o fim de uma época que foi conhecida como a Idade das Trevas, ou os 1000 anos de trevas. Então, do ano 500, aproximadamente o ano 1500,
depois de Cristo. Durante esses 1000 anos foi quando a igreja cristã foi perdendo, sendo subtraída aos poucos de todas as suas verdades, de todos os seus valores, tudo aquilo que corroborava uma vida cristã autêntica. Até mesmo os princípios mais rudimentares do Evangelho, como a salvação, haviam sido perdidos e deturpados. Para a gente ter uma ideia, a corrupção religiosa estava tão generalizada que naquela época a salvação só era oferecida mediante o pagamento das indulgências. Então Lutero teve que enfrentar realmente uma época extremamente difícil, de total precariedade espiritual. Nem aquelas verdades mais elementares a igreja tinha mais. Então não é necessário dizer o impacto social que ocorreu quando Lutero foi redescobrindo, ao estudar a Bíblia, essas verdades bíblicas, as quais as pessoas já tinham perdido contato, principalmente essa questão da salvação, aquilo que Paulo fala, que Abacuque fala, o justo viverá pela fé, ou seja, nós não somos salvos mediante o pagamento de uma indulgência, mas somos salvos quando exercitamos a nossa fé no sacrifício perfeito de Jesus, onde Ele pagou o preço da nossa salvação, vida por vida, sangue por sangue. Isso, obviamente, foi um duro golpe nos cofres e também nos abusos da igreja, trazendo uma libertação financeira e religiosa. Inclusive, esse foi um dos motivos porque a reforma de Lutero fez tanto sucesso, o forte impacto que ela causou no bolso da população. Imagina se você tivesse que pagar aí 50 mil, 100 mil reais para garantir o seu lugar no céu. Inclusive, alguns anos atrás, eu cheguei a ver um documento desse aqui no Brasil. Não é? Era um atestado, não é, mediante o pagamento de uma indulgência que a pessoa agora, não a pessoa, mas a família inteira estava com o seu lugar assegurado no céu, não é? Mas imagina, se você tem que pagar uma fortuna por isso, e chega um pregador cheio do Espírito de Deus, cheio do conhecimento da palavra de Deus, e esse cara fala que você não tem que pagar nada, que já foi pago. Imagina o impacto disso na sociedade, na economia do povo. Viva Lutero, não é verdade? Esse é o cara, não é? Porém, o aspecto principal da reforma veio no campo da sexualidade e da família. Quando Lutero confrontou o conceito de santidade praticado pela igreja, que se fundamentava nessa abstinência conjugal. Esse foi o ponto que realmente as coisas começaram a ferver. Então, sofrendo muitas retaliações, Lutero se refugiou no castelo de Wartburg, na Alemanha, dedicando-se ali intensamente ao estudo das Escrituras, à tradução do Novo Testamento para o alemão, e uma nova leitura da Bíblia mostrou que esse movimento monástico foi construído, apesar de ter muitas coisas boas, muitos alicerces realmente sagrados, bíblicos, mas foi construído sob uma crença errada de que a santidade requeria a virgindade perpétua e que o sexo e o casamento eram carnais. Ele falou, isso está errado. Principalmente quando ele se depara ali em Gênesis 2:24, aquele famoso texto, quando a Bíblia fala, deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, serão os dois uma só carne. O homem e a mulher, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Quando ele começou a estudar sobre isso, depois de Deus ter dito então para o homem crescer, multiplicar, encher a terra, e Deus estabelece o mecanismo como isso se daria, definindo o casamento. Ali
ele teve realmente um entendimento do propósito original de Deus, que na verdade o casamento é o principal mecanismo divino para produzir maturidade no ser humano. Que não era o monastério que formava caráter, mas é o próprio matrimônio. Quando nós nos casamos, obviamente, isso é um checkmate de Deus das nossas estruturas de independência, isso é um checkmate de Deus no nosso egocentrismo. Deus começa a tratar conosco em áreas que antes Ele não podia tratar, não é? Então, realmente, é uma situação onde nós nos vemos numa aliança até que a morte nos separe, e temos que aprender a conviver com uma pessoa que é totalmente diferente de nós. Nada nos amadurece mais do que isso. Ele começou a ter essa percepção. É interessante que quando Deus estabelece o casamento, isso foi antes de haver a queda, antes de haver pecado, foi antes de haver qualquer outra instituição como igreja, governos, nações. Antes de tudo, Deus estabeleceu o matrimônio. E ele teve aquela mesma percepção, porque quando você vai vendo na criação, ali em Gênesis, Deus ordenando todas as coisas, a cada dia você sempre ouve essa declaração: viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e quando Deus criou o homem, viu Deus que era muito bom. Até que Gênesis 2:18, e disse Deus que não era bom. E o que não era bom? Que o homem estivesse só. Aqui estava o erro toda essa cultura monástica que se fundamentava na abstinência conjugal e sexual. Aqui estava o erro. Ele teve o mesmo discernimento. Não é bom. Ficou evidente para ele que o princípio original de Deus para produzir santidade de caráter e maturidade emocional está associado ao casamento e procriação, cuja participação dos líderes religiosos estava proibida. Concluindo, então, que o sexo era parte da criação boa e perfeita de Deus, o conceito de santidade pregado por aquela cultura vigente dos monastérios, baseado na abstinência conjugal e sexual, estavam equivocados. E foi quando ele começa a confrontar isso tudo. Inclusive, ele se casa com uma mulher chamada Catarina, uma mulher de Deus, de uma fibra tremenda, e a partir disso, ele começa a discipular a igreja a partir do seu lar, da sua casa. Obviamente que ele sofreu muita retaliação ao dar esse passo. Muitas pessoas o atacavam, dizendo que todo esse movimento, essa reforma que ele estava querendo fazer, na verdade, era porque ele não conseguia conter os seus impulsos, os seus desejos carnais. Mas Lutero respondia da seguinte forma: ele falava assim: olha, 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. 1 ano de casamento, Lutero falou, me santificou mais do que 10 anos de monastério. Na verdade, os monastérios já não tinham mais aquela pegada para produzir pessoas que tinham efetivamente um caráter cristão. Mas o que se via era uma igreja profundamente corrompida e que realmente precisava de uma reforma. Mas a reforma ganhou profundidade com essa revolução sexual promulgada por Lutero. Aqui que a coisa ganhou raízes. Eu não sei se você consegue imaginar uma sociedade naquela época, todos os sacerdotes em todo o continente europeu eram celibatários, todos eles. E se alguém mais quisesse servir a Deus, tinha que se submeter a esse voto de castidade. Imagina agora, se levanta novamente Lutero
dizendo: olha, para você ser santo, para você desenvolver uma espiritualidade legítima, o melhor é que você não fique solteiro, é que você se case e que você assuma essas responsabilidades de ter que aprender a se relacionar com uma pessoa, com uma família, que é um universo ali ao seu redor, uma realidade que você não pode escapar dela. Obviamente que muitas pessoas ficavam naquela dúvida: puxa vida, ou eu me caso, ou eu obedeço o meu chamado, né? Agora, quando Lutero fala que para você obedecer o seu chamado era melhor você se casar, quantas pessoas não aclamaram Lutero? Viva Lutero! Né? Porque queriam os dois. E isso realmente foi uma revolução profunda, uma mudança que realmente marcou a história da humanidade e mudou os rumos, principalmente da Europa, ali a parte mais norte, porque a partir disso é que a Europa começou a ser civilizada por uma perspectiva correta em termos de cristianismo. Então foi um movimento que realmente causou uma mudança altamente significativa. Antes de Lutero, os sacerdotes europeus não se casavam. Essa nova compreensão sobre o casamento libertou aquela geração de pessoas que queriam servir a Deus, mas se sentiam oprimidas pelo voto de castidade e pobreza. Então esse conceito de fidelidade matrimonial associado ao ministério cristão, essas coisas andam juntas, não é? Como Paulo fala: se você não governa a sua família, como é que você vai governar a igreja, não é? Então esse conceito de fidelidade matrimonial associado ao ministério cristão espalhou por todo o mundo, especialmente Inglaterra e outros países do norte europeu, com o ímpeto de uma grande e consistente revolução a partir da casa de Lutero. E com essas bases familiares já bem fortalecidas, foi que os puritanos britânicos, juntamente com as suas famílias, fugindo da perseguição religiosa, chegaram na América do Norte em busca de liberdade e de uma nova Inglaterra. Esse aspecto da estrutura familiar levantada e levada pelos ingleses afetou profundamente a forma como a colonização dos Estados Unidos se deu. É uma história longa, mas sociologicamente falando, o resultado é que a sociedade que melhor definiu o conceito de casamento e família foi a sociedade ocidental, anglo-saxônica e americana. Por isso tornaram-se incomparavelmente mais fortes, propagando o evangelho para o mundo todo, inclusive. Porém, isso permaneceu até aproximadamente os anos 60. Desde quando um crescente retrocesso tem ocorrido. E para a gente compreender melhor essa mudança, então nós vamos fazer um apanhado histórico também dessa desfuncionalização familiar que está cada vez mais globalizada. Assim nós podemos realmente construir um discernimento espiritual das principais heranças culturais que estão moldando o nosso mundo, que estão homogeneizando a nossa cultura. E esse é o mundo que nós estamos realmente tendo que enfrentar. São essas heranças que nós vamos ver, mas eu gostaria de compartilhar isso com você com bastante calma no período da tarde. Então quero deixar por enquanto essa primeira parte, é uma parte histórica, um apanhado histórico, mas eu quero te situar. Tem um ditado muito famoso que fala: o povo que não conhece a história acaba repetindo o que não se deve repetir.
É muito importante a gente entender o que vem acontecendo. Aquilo que estava fora do prumo, que foi colocado no prumo. E como essas coisas muitas vezes tendem a se afastar do propósito de Deus. E eu acredito que hoje, como igreja, nós temos a real possibilidade de implementarmos uma nova reforma no campo da sexualidade. Nós temos quórum para isso, nós temos liderança para isso, nós temos expressão para isso, nós só precisamos ser mais intencionais. Na verdade, sem perceber, nós já estamos fazendo isso. Talvez de uma maneira não organizada ainda, nós já estamos caminhando rumo a uma profunda reforma, uma profunda revolução no campo da sexualidade. Isso já está acontecendo, né? Mas é muito importante a gente entender o que vem acontecendo historicamente. E nós vamos ver como que todas essas conquistas que foram feitas no campo de casamento e a perspectiva de Lutero, ela foi muito precisa, porque ao mesmo tempo que Lutero percebeu o perigo dessa abstinência conjugal, como isso produz uma cultura fraca, sujeita aos abusos, ele também estabeleceu muito bem o conceito de sexo, a importância do prazer sexual dentro do matrimônio, que o sexo não era só para reprodução, mas também para o prazer, mas uma coisa fechada dentro da monogamia, de um conceito de lealdade, fidelidade, aliança, até que a morte nos separe. O que nós precisamos de entender é que o noivo está às portas. As bodas do Cordeiro estão às portas. A qualquer hora, como o relâmpago no céu, que divide o céu do Oriente ao Ocidente. A Bíblia fala, os céus não vão conter o Senhor Jesus, e Ele vai vir buscar sua noiva. Como é que eu sei que eu estou preparado para esse casamento? Eu só tenho uma maneira de demonstrar, através do meu próprio casamento. Grande é esse mistério, como Paulo fala. Se eu não sou capaz de expressar lealdade, fidelidade à minha esposa, até que a morte me separe dela, como que eu vou me casar com Jesus? Como é que vai ser isso? Por isso que nós estamos enfrentando dias difíceis, são os dias de Ló, são os dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, até que o julgamento veio. Quanto aos adúlteros e impuros, Deus os julgará. Nós temos que estar percebidos disso. Por isso que, como eu disse, o Espírito de Deus está tocando uma trombeta muito afinada, nos chamando a uma restauração profunda, uma redescoberta desses valores que têm sido negociados, prostituídos, vendidos, valores relacionados a matrimônio e família. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Curva sua cabeça então, um pouquinho, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essas pessoas preciosas que estão aqui, Senhor. E o Senhor conhece o coração de cada uma delas. Obrigado. Obrigado, Deus, pelo povo, um povo que tem entendimento que o Senhor tem levantado e que no seu nome fará proezas. Um povo que é como os filhos de Isacar, para perceber os sinais dos tempos. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos realmente a entender o que o Senhor está fazendo. Senhor, nós queremos realmente levantar o nosso coração, nosso espírito diante do Senhor para dizer sim, amém, para tudo aquilo que o seu Espírito quer realizar. Por isso, toca-nos, Senhor, toca-nos.
Levanta-nos só, não apenas com uma mensagem, mas para que sejamos uma mensagem. Que a nossa vida seja uma carta que possa ser lida e um testemunho vivo do que o Senhor pode fazer e está fazendo. Levanta-nos, Senhor, no meio dessa geração corrompida e perversa. Levanta-nos como astros, como aqueles que brilham, que refletem a sua luz, a luz daquele que é o autor e o consumador das nossas vidas. Ajuda-nos a entender o que o Senhor está fazendo nesse tempo, Pai. Ajuda-nos a discernir a nossa história. Senhor, a confrontar essas raízes que foram apodrecidas. Ajuda-nos, Senhor, a redimir, a restaurar os lugares antigamente assolados de geração em geração, cidades, sociedades outrora destruídas, que naufragaram nessas iniquidades. Ajuda-nos, Deus. Ilumina os olhos do nosso entendimento, alarga as fronteiras do nosso discernimento, Senhor, para que sejamos relevantes, intencionais naquilo que o Senhor quer realizar nesses dias, no nome de Jesus, amém. Pela manhã nós começamos compartilhando um pouco sobre revolução sexual, só fazendo um breve apanhado daquilo que nós compartilhamos a partir desse texto, Hebreus 13:4, quando a Bíblia diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, quanto aos adúlteros e impuros, Deus o julgará. Quando a gente fala sobre reforma, eu acredito que nós precisamos muito mais do que uma transformação, mas precisamos de uma transfundação de valores. Transformar é você mudar a forma, mas transfundar realmente é mexer em estruturas que são vitais, para que realmente essas mudanças que têm que acontecer, realmente gere algo que vai ser contínuo. E quando a gente pensa realmente na situação que nós vivemos hoje, principalmente aqui no Brasil, realmente nós precisamos de uma mudança de valores, principalmente na perspectiva da família, do casamento, dentro de todo esse conceito de sexualidade. E talvez a coisa mais básica em sociologia é isso, que o que mais determina o sucesso de um povo é como esse povo define o matrimônio, a questão do matrimônio. E o que nós estamos tentando realmente combater é esse sofisma que tem sido realmente o eixo de toda a tragédia social, que é uma cultura que se fundamenta nesse conceito do casamento, aliás, da família sem um matrimônio. Uma família sem fidelidade, sem lealdade, sem compromisso. Então é muito importante a gente entender como tudo isso se formou e nós estamos fazendo um discernimento histórico das principais revoluções sexuais que impactaram a história da humanidade. Falamos sobre Jesus e a igreja primitiva, falamos também sobre o movimento monástico, que desenvolveu todo um conceito de santidade fundamentado na abstinência sexual e conjugal. O sexo passou a ser visto como algo carnal, algo que não converge com a verdadeira espiritualidade. Então é aquele conceito de santidade onde as pessoas se isolavam do mundo ímpio. E isso realmente produziu uma cultura celibatária, uma cultura sacerdotal celibatária que acabou privando realmente as pessoas de desenvolverem o caráter à moda de Deus. E foi exatamente isso que Lutero confrontou, foi esse erro que ele percebeu quando ele começou todo o movimento de reforma. Havia um erro realmente no conceito sobre santidade, sobre espiritualidade, que por séculos havia sido sustentado pela igreja vigente e também pelos monastérios.
E ele começou a entender isso, que o casamento é a verdadeira escola do caráter, é o principal mecanismo para produzir maturidade no ser humano. Quando nós casamos, é aí que Deus começa a realmente confrontar toda a estrutura de independência, egoísmo. Eu costumo dizer, o casamento é o grito de interdependência e morte. Você tem que aprender a morrer para você mesmo. É a escola do quebrantamento. Quando a gente se casa, realmente, aí Deus quebra o vaso, né? E quando vem os filhos, Deus pisa nos cacos, né? A gente aprende realmente um estilo de vida de muita renúncia, quebrantamento, convivência, e nada nos prepara mais para o reino de Deus do que isso. Então esse tem sido um dos principais filtros que Deus estabeleceu para o sucesso ministerial de qualquer pessoa, e aqui onde muitos têm perdido a batalha. É muito importante a gente entender que essas dificuldades implícitas no matrimônio, elas são propositais. Uma aliança entre duas pessoas, homem e mulher, de natureza totalmente diferente, até que a morte os separe. Isso é proposital. E quando você aprende isso, quando você entende onde Deus quer nos levar através do matrimônio, toda essa receita de maturidade, então isso realmente produz pessoas que vão fazer a diferença no reino de Deus. E essa foi a grande redescoberta de Lutero, que realmente mudou a configuração familiar na Europa, o modelo de discipulado. E foi com essas bases, então, nós explicamos que iniciaram os Estados Unidos da América. E é quando vem agora o ponto que nós paramos, que é a Revolução Sexual de 1960. Para Lutero, o sexo era para o prazer, a procriação e uma ligação familiar em unidade permanente. Ele tinha uma visão bem ampla, bem bíblica sobre a intimidade sexual. A Revolução Sexual de 1960 separou os prazeres do sexo do papel que essa ligação desempenha na construção de relações estáveis, seguras. Então, trazendo realmente uma irresponsabilidade moral para as pessoas. E isso está transformando homens em meninos, em playboys. Isso está transformando mulheres nas desperate housewives, as esposas desesperadas, como diz o seriado americano. E trazendo realmente um processo crônico de imaturidade, um certo retardamento emocional. Eu não sei quantos acompanharam, mas há pouco tempo saiu os resultados de uma pesquisa feita aqui no Brasil. E então uma denúncia assim bem grave, porque se constatou que a grande maioria das pessoas só estão atingindo o que dá para se chamar de maturidade, em média, aos 45 anos de idade. Então imagina, só aos 45 anos que a pessoa começa a colocar a cabeça no lugar e falar: puxa vida, eu preciso de ter responsabilidade, eu preciso de assumir compromisso com os filhos que eu já tenho por aí, eu tenho que assumir responsabilidade profissional e etc. Apenas aos 45 anos. E obviamente que esse retardamento emocional, esse prolongamento da adolescência, né, o problema dos adolescentes ou dos bebês emocionais de 90 quilos, isso realmente custa muito caro sobre todos os aspectos quando você pensa corporativamente, em termos sociológicos. Então, a maioria dos sociólogos concordam que o Ocidente se tornou mais forte
do que outras civilizações, porque as suas mulheres e famílias se tornaram mais fortes que as mulheres e famílias orientais. Porque quando você compara uma sociedade que define o casamento dessa maneira, e como eu disse, ninguém definiu tão bem casamento e família como a sociedade norte-americana. O valor da aliança, a igualdade do homem e da mulher, a importância dos filhos, o cuidado com os idosos, todos esses conceitos sobre humanidade, valorização à vida, igualdade, isso realmente foi um diferencial que transformou a sociedade americana em todos os aspectos, principalmente o econômico, porque a grande força da economia americana, na verdade, não são grandes empresas, mas são as muitas empresas familiares. Isso vem de famílias que são fortes. Porém, isso durou até a década de 60. Quando você compara uma família estruturada com uma família oriental, onde se pratica poligamia, onde mulheres são subjugadas, então a gente entende por que a comunidade ocidental avançou tanto. Mas isso durou até os anos 60, essa realidade então tem mudado tragicamente. Então nós podemos estabelecer duas principais fases que demarcam o que nós chamamos essa revolução sexual de 1960. Vamos continuar aí numa aula assim de cunho bem histórico. Isso pode parecer um pouquinho chato, mas é muito importante esse discernimento histórico do que vem acontecendo, esse discernimento das nossas heranças culturais, porque eu creio que mais do que nunca esse é o momento de uma grande virada. Eu creio que nós realmente podemos reeditar toda essa situação, uma herança aí mais ou menos de pelo menos quase meio século, mas que pode ser revertido. Então, essa revolução sexual de 60, duas fases. Vamos tentar organizar a coisa aqui. Fase 1 é o que eu chamo as mudanças sociológicas, e começa com a ascensão americana. Todos nós sabemos como os primeiros 50 anos do século passado foram caracterizados por guerras terríveis que praticamente destruíram o continente europeu. Então, abalada por ser o palco de tantas guerras na primeira metade do século XX, a Europa deixa de ser a grande potência mundial, dando lugar aos Estados Unidos. Acontece literalmente uma transferência geográfica de potência. Beneficiados pelas guerras no continente europeu, os Estados Unidos transformam-se na maior potência econômica, científica, bélica do mundo, seguida pela Rússia. O crescimento do país atingiu muitas outras áreas, dentre elas, obviamente, indústria cinematográfica, comunicação, entretenimento, e principalmente essa expertise em marketing. Quem conhece a América sabe, não tem povo mais marqueteiro do que o americano, não é verdade? Às vezes o produto não é nem lá tanta coisa, mas a embalagem é de primeira. É o poder do marketing. Mas tudo isso realmente fez com que rapidamente a América também se transformasse no maior exportador de cultura que já se viu. Dificilmente uma nação exportou tanta cultura como a América do Norte. Inclusive hoje a gente vê um processo, que é esse processo da globalização, uma homogeneização da cultura a partir do que eu chamo a hollywoodização do mundo. Apesar dos Estados Unidos ter exportado muita coisa boa, infelizmente, nessas últimas décadas, realmente tem vindo muita coisa ruim. Mas isso é um aspecto muito importante, essa ascensão americana, essa mudança geográfica de potência,
Não mais a Europa como potência do mundo, mas agora os Estados Unidos. Com isso vem o movimento feminista. Juntamente com a recuperação econômica dos Estados Unidos, acontece agora um desequilíbrio social durante a Segunda Guerra Mundial, quando em torno de 50 milhões de americanos são enviados para a guerra. Não sei se você consegue dimensionar isso. 50 milhões de homens se alistam para a guerra. E essa enorme lacuna deixada por pais e maridos causou um deslocamento social, fazendo com que a mulher migrasse de dentro do lar para o campo de trabalho. Então, é uma dinâmica realmente muito importante que começa a acontecer. Sem o suporte do marido em casa e todo esse vazio social deixado pelos homens que foram enviados para a guerra. Diante de tudo isso, em busca principalmente de sustentabilidade, a mulher americana tornou-se a grande força da mão de obra nas fábricas, empresas, principalmente as de cunho bélico, e com isso, rapidamente, as mulheres levantam a economia do país e conquistam a sua independência financeira. E esse foi o primeiro aspecto realmente relevante dessa revolução ou desse movimento feminista, a independência financeira da mulher. É interessante mencionar que exatamente nessa época é que houve toda aquela explosão no sentido de produzir os eletrodomésticos. Exatamente porque agora a mulher precisava de alguém que a substituísse nos deveres do lar, não é? Então, é máquina de lavar, máquina de não sei o quê, máquina para tudo, não é? Foi o boom dos eletrodomésticos, que na verdade não parou até hoje. Depois de conquistar a sua independência financeira, sem depender mais da provisão do homem, do marido, a mulher parte em direção à sua independência sexual, colocando em xeque o casamento e a família. E aqui realmente começa esse movimento, se dá um movimento feminista, com a independência sexual da mulher. Lógico, a independência financeira é muito boa, todo mundo gosta de independência financeira, mas aqui a independência financeira da mulher acabou produzindo também uma liberdade ou uma independência sexual. E nesse ponto algo se perde. E é nesse ponto que o matrimônio realmente começa a sofrer um golpe. Esse princípio começa a perder esse lugar de veneração que a Bíblia fala que ele deve ter. Venerado seja entre todos o matrimônio. Algo aconteceu aqui. Quando os milhões de homens retornam da guerra, eles encontram uma mulher diferente, independente, secularizada, sexualmente livre, com uma nova proposta de vida fora do lar. A gente sabe, a natureza é simples. Depois de uma relação sexual, 9 meses depois, o que acontece? Normalmente vai nascer um bebê, não é? O resultado disso foi a geração dos baby boomers, as crianças que nasceram no pós-guerra entre 1946 e 1964. E essas crianças, na verdade, filhos dessa nova ordem sexual, dessa liberdade, essa independência sexual da mulher americana, todas essas crianças, inclusive, foram os protagonistas do movimento hippie nos anos 60 e 70. Uma verdadeira explosão dos filhos da morte do matrimônio. Então, algo realmente começou a sair do rumo aqui. Um aspecto importante que fortaleceu a independência sexual da mulher e essa proposta de vida fora do lar foi a descoberta da pílula. É muito interessante. Eu vi isso bem de perto lá no Museu da História Americana em Washington. Tem um departamento que é só sobre a história da pílula.
E, na verdade, os cientistas, eles se concentraram nesse trabalho, não é, numa pílula anticoncepcional, pensando exatamente em conter a explosão demográfica nos países de terceiro mundo. Porém, o que aconteceu é que as pessoas que mais fizeram uso da pílula foram principalmente as mulheres americanas e europeias. Isso, na verdade, fortaleceu ainda mais, não só a liberdade sexual, como também a questão do trabalho fora do lar. A mulher agora podia se planejar e etc., quando teria filho ou não. A partir disso, então, veio muito conhecido sociologicamente como a cultura do divórcio sem culpa, divorce no fault. Consequência realmente da morte do casamento, da banalização do casamento. O Ocidente, então, foi capaz de sustentar a monogamia apenas enquanto acreditou que o amor era um dom da graça, um fruto do Espírito, não era só um sentimento, mas uma escolha moral realmente inspirada por um desejo de agradar a Deus. Só que a partir disso, do movimento feminista, todo um pensamento ateísta começou a entrar e as pessoas passaram a ser ensinadas que o amor é só química e que se você simplesmente não tem mais um sentimento pelo seu cônjuge, que você então pode ser feliz com uma outra pessoa. Mas nós sabemos que Jesus colocou o amor não na dimensão de um sentimento, mas de um mandamento. E que o segredo de você cultivar o sentimento é você honrar uma aliança, ainda que os seus sentimentos estejam te dizendo o contrário. Mas começou a entrar esse pensamento de que amor é só química e nada mais. E com isso, realmente, o casamento sofre um outro golpe extremamente duro quando realmente o divórcio se torna algo normal. Isso realmente tem crescido tanto na América, questão do divórcio, que atualmente é muito difícil você encontrar alguém que ainda esteja no primeiro casamento nos Estados Unidos. Até mesmo pastores. É difícil você achar uma pessoa que está no primeiro casamento. Se tornou uma cultura, literalmente uma cultura. A cultura do divórcio sem culpa, sem constrangimento. Com isso veio a banalização do casamento. Veja bem que é um abismo chamando o outro, é uma sequência de eventos. É uma construção cultural. Quando a consciência social americana acerca do divórcio foi cauterizada, a vida sexual começou a perder os limites, causando um grande impacto no estilo de vida dos jovens e adolescentes. Juntamente também com o movimento da contracultura, que confrontava a política americana da guerra, entra em cena essa cultura do não casamento, sexo livre, drogas, rock and roll. E a tragédia espiritual só não foi pior devido ao movimento Jesus Movement. Um grande avivamento que se alastrou por toda a América, conseguindo resgatar milhões dessas pessoas que estavam totalmente perdidas numa vida de sexo, drogas e rock and roll. Inclusive, muitos dos grandes pregadores e missionários da atualidade são filhos desse movimento. Mas, resumindo essa primeira fase das mudanças sociais, o que Lutero restaurou em 1522, o Ocidente começou a perder a partir da Revolução Sexual de 60. E vem então o que eu chamo a fase 2. Fase 2. Que são as consequências sociológicas. Acontecem as mudanças, alguns fundamentos começam a ser profundamente abalados, e agora as consequências começam a aparecer.
A primeira consequência que vem já nos anos 70 é a epidemia de adolescentes grávidas e pais precoces. Cada vez mais cedo as pessoas passam a ter uma vida sexual ativa. Inclusive nos nossos dias, isso se tornou tão normal. A gente que trabalha, principalmente na área de aconselhamento, é comum você ver pessoas que estão já iniciando ou iniciaram a vida sexual aos 5 anos de idade, 6 anos de idade, 7 anos de idade. Mas no contexto americano, essa dura escravidão produzida pela permissividade se infiltra, disfarçada de liberdade, paz e amor. Então a década de 70 é caracterizada por uma explosão de gravidezes indesejadas. O problema agora torna-se epidêmico. Não foi só, como nós falamos, aquela geração dos baby boomers, os filhos do pós-guerra, mas agora é uma coisa epidêmica de grandes proporções. As transformações sociais trazidas pelo movimento feminista começam a produzir profundas feridas na sociedade. As duras consequências da inconsequência começam a surgir. Uma das capas da revista Time na década de 70 trazia essa preocupante denúncia estampada na foto de uma adolescente grávida. Se tornou algo epidêmico. A consequência disso, que é o próximo ponto, é esse: a indústria do aborto. Com o crescente aumento das concepções precoces e indesejadas, a solução dada pela sociologia espiritualmente cética e cega foi o aborto, transformando numa das maiores e mais sinistras indústrias do planeta, onde milhões de crianças têm sido assassinadas pelas próprias pessoas que mais deveriam aceitá-las, protegê-las e amá-las. É difícil avaliar o crédito de injustiça que tem sido espiritualmente acumulado com tanto derramamento de sangue inocente. Inclusive, em muitos estados da América, hoje, o aborto é legalizado. Desde então, o aborto passou a ser ensinado aos jovens e adolescentes nas escolas. Só que o que muitos ignoram é essa diferença que existe entre a teoria e a prática do aborto. Apesar da teoria ser convincente e tudo parecer normal e seguro, quando um adolescente passa pela experiência de destruir um feto, assassinando seu próprio filho, a devastação é total. Então, a adolescente lá na escola assiste o filme como se o aborto fosse algo normal, engravidou, tem uma solução fácil, algumas vezes a família nem é comunicada, até que ela passa por essa experiência. E realmente, depois de uma experiência como essa, é uma destruição interior terrível. Além das duras implicações espirituais, essas pessoas literalmente multiplicam as chances de sofrerem severos distúrbios emocionais e orgânicos, como problemas depressivos, esterilidade, culpa crônica, tantas outras coisas que, inclusive, hoje já são constatações científicas. Talvez essa questão do aborto seja a principal ferida do nosso planeta. Os números realmente são absurdos. Aqui no Brasil, isso que é divulgado pela mídia, que acontece em torno de pelo menos 1,5 milhão de abortos por ano. E desses abortos, em torno de, eu não me lembro bem, mas milhares de mulheres acabam morrendo por causa da maneira como se pratica esse aborto. Inclusive, esse é um dos argumentos para a legalização do aborto, né? Mas é uma ferida profunda. O aborto, ele
ele tem o poder realmente de interferir em todas as áreas do ser humano, todos os sentidos. Prende a pessoa sob todos os aspectos. É uma ferida profunda. Com isso vem um terceiro ponto aí nessa segunda fase, que é o aumento exponencial das desordens psicoemocionais. Todos esses fatores foram produzindo uma total desproteção espiritual sobre o indivíduo e a sociedade. Então, as predisposições aos distúrbios emocionais cresceram de uma forma alarmante. O crédito de injustiça, imoralidade, orfandade, aborto, divórcio, apostasia, acumulado pelos filhos da Revolução Sexual de 60, começam a cobrar um alto preço, destruindo não só a saúde física, mas a saúde psicoemocional de muita gente. Pesquisas apontam que num espaço de 30 anos, o percentual de pessoas com distúrbios depressivos subiu de 3% para 30% na população americana. Grande parte da população ocidental hoje está literalmente vivendo à base dos psicotrópicos, anti-ansiolíticos, antidepressivos, tratamentos psicológicos, psiquiátricos e etc. Inclusive, muitos estão vindo para a igreja por causa desses problemas. Aumento exponencial das desordens psicoemocionais. Outra coisa que é muito bem observada foi o abuso infantil. A fragmentação familiar trouxe consigo a perda dos vínculos familiares ou dos vínculos existenciais. E essa tem sido uma das principais características hoje da sociedade ocidental. Mais de 50% das crianças que nascem na Europa nascem fora de um matrimônio. Ou precocemente elas são abandonadas ou por pai ou por mãe. Ou seja, elas vão sofrer uma perda de caráter existencial. Todo ser humano precisa de algo que é fundamental para o desenvolvimento da sua personalidade. E esse algo chama-se estrutura familiar. Todo ser humano precisa disso, estrutura familiar. Infelizmente, cada vez mais, a sociedade tem sido caracterizada pela perda dos vínculos familiares. Pessoas que não sabem quem é o pai, quem é mãe, quem é marido, quem é mulher, quem é filho, perdas. Isso elevou epidemicamente os índices de abuso e violência. Obviamente que uma pessoa que não tem uma estrutura, uma proteção familiar, se torna um alvo muito mais fácil para os predadores sexuais. Mães solteiras, pais marginalizados, filhos vulneráveis, famílias miseráveis. Essa é a receita para a proliferação da pedofilia, da prostituição infantil, da pornografia e de todo tipo de violência e perversão sexual. Essa é a receita. Na verdade, as pessoas que pagam um maior preço na separação familiar são os filhos. Sem o convívio e a proteção dos pais, eles ficam vulneráveis a abusos físicos, morais, principalmente abusos sexuais. É aqui que, inclusive, muitos parentes, como avós, tios, primos, entram como os protagonistas desses abusos, de histórias terríveis que frequentemente a gente ouve nos aconselhamentos. Com isso, vem uma confusão entre correção e violência. Na verdade, nós vamos ver, é um conflito de duas dessas esferas de autoridade da sociedade. Esfera da família e esfera do governo. Devido ao grande índice de abusos, tentando proteger as crianças,
o governo decidiu interferir diretamente na forma como os pais ou os responsáveis educam os filhos. Entra em cena, então, uma questão extremamente difícil. É um sério conflito entre essas duas esferas de autoridade, a família e o governo. Ou seja, como diferenciar a correção do abuso? Como que você consegue definir se um pai, um padrasto, uma madrasta, um avô está corrigindo ou abusando? Você entende que é uma questão extremamente complicada. Como controlar a forma como os pais e responsáveis tratam os filhos? Então, os índices de abuso cresceram tantas denúncias, que o governo decidiu interferir na esfera da família, ou seja, em como pai, mãe ou responsáveis educam os filhos. Um dos resultados desse dilema é que nós temos uma geração super protegida pela lei, que cresce sem correção e cada vez menos respeita os pais ou qualquer outro tipo de autoridade. Inclusive, isso também está chegando no Brasil. Essa questão, os pais já não podem mais corrigir os filhos, não pode usar uma vara, não pode... algumas limitações realmente que dá aos filhos uma super proteção, que nós estamos vendo alguns resultados bem trágicos disso. Porque quando a nova geração não é corrigida, ela tende à delinquência. Essa foi a transgressão de Eli. Eli não teve força moral para corrigir os seus filhos, mesmo sabendo que eles praticavam imoralidades, roubavam das ofertas, ele não os repreendeu, a Bíblia fala, deixou que eles continuassem ministrando no tabernáculo, e os resultados foram trágicos. A presença de Deus deixou a nação, aquela geração ouviu um dos piores vereditos divinos que alguém pode ouvir: Icabode, foi-se a glória de Deus. Eli e seus filhos morreram, sua casa foi removida do ministério sacerdotal, a sua descendência foi tragicamente amaldiçoada. A Bíblia fala: todos os descendentes de Eli vão morrer na idade varonil. Quando você não corrige uma geração, ela tende à delinquência. Eu me lembro, estava ministrando numa igreja lá na América, isso o pastor me contando, o fato de uma mãe zelosa, que sendo ameaçada de perder a guarda do filho, porque naqueles momentos mais difíceis, ela usava uma vara para corrigir a criança. E então os oficiais de polícia foram até a sua casa, queriam saber por que ela estava corrigindo, o que estava acontecendo, sendo ameaçada, inclusive, de perder a guarda das crianças. Mas Deus deu muita sabedoria para aquela mãe. E ela abriu a Bíblia, começou a mostrar a importância dessa responsabilidade em relação a corrigir os filhos. Fustiga o seu filho com a vara, você vai livrar a alma dele do inferno. E mostrando para aquele oficial que, na verdade, o que ela estava fazendo não era um abuso, mas era uma correção de uma mãe realmente preocupada, que queria cuidar do filho. Mas no final, ela olhou para aquele guarda e falou assim: olha, sabe por que eu preciso corrigir o meu filho com essa vara, como a Bíblia me ensina? Ele falou: por quê? E ela disse assim: você está vendo esse cacetete pendurado aí no seu cinto? Sim. Ela disse: pois é. Se eu não bater no meu filho com essa vara, nesses momentos que ele se mostra rebelde, sistematicamente rebelde, quem vai bater nele com esse cacetete é você. E realmente é o que acontece. Quando uma geração não é corrigida, ela tende à delinquência. E é exatamente isso que nós observamos hoje.
distorções profundas no campo da moralidade, da sexualidade. O problema da perversão sexual é que parece que ela nunca tem fim, sempre se encontra um jeito de piorar e distorcer ainda mais a imagem do propósito divino. Mas o que a gente observa é que as consequências dessa característica social, que é perda dos vínculos familiares, onde os pais se marginalizam de um lado, os filhos crescem sem correção do outro. A principal característica disso tem sido a delinquência. Pessoas sem limites, pessoas que literalmente cultuam o escândalo. É aquela luta para ver quem é o mais doido, quem é o mais pirado. Muitas vezes se organizando ou desorganizando nas gangues, nas tribos, nas torcidas e etc. E com isso a gente vê como que a perversão tem entrado nessa geração. E é o que nós estamos tendo que encarar atualmente. Como lidar com essas pessoas que estão chegando dessa forma? E principalmente quando a gente olha para as questões no campo da sexualidade, que são as mais preocupantes. Nunca se viu tanta gente carregando uma perseguição homossexual como atualmente. Na verdade, homossexualismo não é simplesmente uma ideia, uma filosofia, é também, não deixa de ser, mas não é só isso. Um estilo de vida que cai de paraquedas na vida de uma pessoa. Mas como nós estamos demonstrando historicamente, eu quero que você entenda o seguinte, que na realidade, toda essa atmosfera onde tanta gente está sendo pressionada, ativada malignamente na sua sexualidade, tudo isso é a consequência da consequência, da consequência, da consequência, da consequência da morte do matrimônio. É isso que eu quero que você entenda. Eu sei que muitos de nós, principalmente a igreja, que tem uma tendência maior de apenas espiritualizar as coisas, a gente olha para um quadro de homossexualidade e às vezes a gente rotula isso de várias formas. Até mesmo pensando que aquilo é simplesmente um resultado da escolha daquela pessoa. Mas eu quero que você entenda que existe, na verdade, além da prática homossexual, que obviamente é uma escolha, existe uma perseguição, que é involuntária, que vem por herança. Por isso que quando você olha na Bíblia, você vai estudar sobre essas questões. Se você for comparar a questão do adultério e a questão da homossexualidade, e você for fazer um estudo sério na Bíblia sobre isso, você vai perceber que o peso que a Bíblia dá para a homossexualidade é quase nada perto do peso que a Bíblia dá para o adultério. Porque homossexualidade, essa perseguição homossexual só é a pontinha do iceberg. Mas tem toda uma história de fragmentação familiar, toda uma história que envolve heranças espirituais altamente contaminadas por perversão sexual, toda uma herança cultural que vai sendo legada, como a Bíblia fala, a maneira como Satanás, na verdade, tem influenciado os filhos das trevas. A palavra aí, quando ele atua, é essa palavra energizar. E é o que a gente observa, é uma ativação maligna do sistema hormonal.
E muitas pessoas realmente estão carregando isso desde a mais tenra infância. Por isso, esse conflito, que se homossexualidade é algo relacionado a um DNA, a uma herança física, ou se é uma escolha. Mas sem discernirmos heranças espirituais, heranças culturais, a gente nunca vai chegar numa conclusão real do que realmente está acontecendo. Mas eu acho importante todo esse apanhado que nós estamos fazendo aqui, para nós entendermos de onde toda essa situação está vindo. Como nós colocamos, epidemia de adolescentes grávidas, pais precoces, a partir do momento que houve a banalização do casamento, essa epidemia de adolescentes grávidas, pais precoces, a indústria do aborto, um aumento exponencial das desordens psicoemocionais, abuso infantil em larga escala, confusão entre correção e violência e a delinquência, distorções no campo da moralidade e sexualidade. A homossexualidade é resultado de uma dura perseguição herdada espiritualmente, que ao se instalar ativa de forma maligna o sistema hormonal da pessoa. É o que a gente observa, distorcendo gradativamente a identidade sexual do indivíduo. Em muitos casos que a gente atende, a gente constata um esquema multigeracional de propagação de abusos e imoralidades, praticados, na maioria das vezes, de forma calada, na surdina. Não são coisas que as pessoas falam e compartilham normalmente. O que a gente observa hoje realmente é um desafio muito grande. E tudo isso agora está produzindo um conceito de família sem o casamento. Esse é o fundo do poço de uma sociedade rumo à destruição. Então, praticamente, quase que já se institucionalizou-se um conceito de família sem o casamento, sem lealdade, sem compromisso, sem confiança, sem amor sacrificial, sem verdade. E todos esses valores e mecanismos é que nos fazem participantes da natureza divina. Tudo isso está sendo cada vez mais excluído, fragilizando ainda mais os alicerces da sociedade. Por isso que sem esse alicerce, toda tentativa, todo esforço de lidar com a rebelião, a violência, a criminalidade, a imoralidade das decorrentes gerações é como enxugar gelo. Não tem como lidar com tudo isso que apavora os governos hoje em dia. Toda criminalidade, marginalidade, drogas, violência. Tudo isso, gente, só é consequência da consequência da consequência da morte do matrimônio. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Quanto aos adúlteros e impuros, Deus os julgará. Então a gente começa a ver hoje como os valores vão se invertendo. Os heterossexuais não querem se casar, os homossexuais estão lutando pelo casamento, mas não pode chamar isso de casamento. Se dois homossexuais querem viver juntos, eu acho que isso é um direito que precisa de ser respeitado, não é verdade? Agora, por favor, só não me chame isso de casamento, dê um outro nome qualquer. Não é verdade? Nós temos que respeitar as pessoas, mas eu estou colocando tudo isso para entendermos que tem uma história que não pode ser negligenciada. É importante você entender onde nós perdemos o rumo. A partir do momento que o casamento foi banalizado, nós começamos a perder o rumo.
E as consequências estão se agravando cada vez mais. Mas eu creio que nós podemos reverter isso. Uma pessoa que tem me chamado muita atenção é o primeiro-ministro da Inglaterra, David Cameron. E esse cara está tendo um discernimento sobre a família, porque ele carrega aquele conceito, essa tradição inglesa de que o lar é o castelo forte do inglês e a base da sociedade. E esse cara tem feito denúncias realmente assim explosivas. Inclusive ele fala que a denúncia dele exatamente contra o que ele chama os maridos e os pais irresponsáveis que por qualquer motivo banal e imoral abandonam suas esposas e seus filhos. Ele fala, olha, essas pessoas precisam ser estigmatizadas pela sociedade. Porque quando um pai abandona filhos, abandona a responsabilidade com a família, ele fala, olha, esse cara tem que ser comparado a um motorista bêbado. Ele vai fazer uma tragédia. Porque esses filhos que estão sendo abandonados, eles têm de 5 a 10 vezes mais chance de se envolver com drogas, se envolver com marginalidade, com criminalidade. E isso, obviamente, afeta a economia de todo um povo. Num país de primeiro mundo como a Inglaterra, quem vai pagar essa conta? É o sistema previdenciário. Então ele falou, olha, eu tenho uma solução para a crise econômica do país, ele falou. E a solução é essa. Os pais que abandonam filhos, que abandonam família, precisam de pagar mais impostos. Precisam ser responsabilizados por isso. Eles têm que pagar a conta, porque isso custa extremamente caro. Uma mulher que foi abandonada pelo marido tem 5 a 10 vezes mais chance na Inglaterra de se envolver com alcoolismo, drogas, problemas psiquiátricos, uma série de coisas assim. O que a gente observa hoje que até os países que estavam mais moralmente frios, eles estão entendendo por uma questão sociológica que o que funciona é o matrimônio nos moldes da Bíblia. A França, eles não quiseram aprovar o casamento homossexual. Não é por uma questão de convicção religiosa, mas convicção sociológica. Isso não dá certo, não funciona. Não funciona. O que funciona é marido e mulher. Fidelidade, lealdade. Isso é o que funciona. Irmãos, nós conhecemos bem as nossas raízes aqui no Brasil. Nós não temos uma história fácil. Na verdade, quando a gente olha para as nossas raízes, elas são profundamente contaminadas. Contaminadas por imoralidade, ocultismo, feitiçaria, idolatria, tanta coisa. Mas Deus tem levantado um povo. Deus tem levantado uma igreja que de fato é coluna e firmeza da verdade. Uma igreja que discerne, olha com discernimento para a sua história. Irmãos, não adianta a gente ficar lamentando a nossa história trágica, como fomos abusados. Temos uma história de abuso, de colonização, uma história trágica, terrível. Mas nós temos que redimir isso, não é verdade? Nós temos que entender o que vem acontecendo. Restaurar esses lugares antigamente assolados de geração em geração. Até aqui, simplesmente nós temos ouvido e aceitado todo esse processo de hollywoodização do mundo, muitas vezes abraçando
esses valores, deixando com que isso entre no nosso espírito, nos destruindo como nação. Mas hoje, nós temos um povo. O censo fala, são 42 milhões de pessoas que pelo menos acreditam nesse livro que é a palavra. Algo já tem acontecido. Tem estado em lugares onde jovens, adolescentes, eles estão fazendo um voto de castidade até o casamento, expressando lealdade, fidelidade à pessoa com quem eles vão casar, sem saber quem vai ser. Isso é alicerce. O que eu quero que, como igreja, nós temos que deixar as coisas de menino. Chega da gente só ter um rótulo de religiosidade ou querer um evangelho que é um ticket para o céu. Ou aquele evangelho triunfalista onde um pregador chega e promete mundos e fundos que Deus vai fazer e acontecer, mas não te dá as verdades, os princípios para que essas supostas profecias se concretizem. Eu creio que Deus está levantando gente que tem cabeça e coração no lugar. Gente que sabe julgar as profecias. Gente que não engole qualquer coisa que é colocado, julgado assim. Irmãos, nós precisamos de uma transfundação de valores a partir da igreja, e sem isso nós não vamos discipular a sociedade. A primeira linha da grande comissão é fácil: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Gente, nós inclusive passamos essa fase no Brasil. No Brasil só vai para o inferno quem quer, porque o evangelho é pregado para todo lado. Agora, fazei discípulos de todas as nações, pessoas que se submetem à disciplina de seguir a Jesus, negando-se a si mesmo. É outra conversa. Nós estamos falando de valores, uma mudança profunda. E realmente você não pode mudar uma pessoa sem mudar os valores dela. E o principal mecanismo para isso é o matrimônio. Porque o matrimônio consegue congregar todos os valores que nos fazem experimentar a intimidade com Deus. Como eu disse, o noivo está às portas. Como é que Deus está preparando a igreja dele para as bodas do Cordeiro? Qual que é o ponto onde realmente essa prova vai se dar na nossa vida, nos nossos relacionamentos? Como é que eu sei que eu estou preparado para a volta de Cristo? Não é pelo rótulo religioso que eu carrego, mas é pela minha responsabilidade matrimonial e familiar. E se eu não sou fiel a isso, muito menos a Deus. Deus não se ilude com a aparência humana. Essa é a maneira com a qual Deus está nos preparando para vivermos esses dias que são dias tão difíceis. Eu não quero com isso trazer uma condenação para aquelas pessoas que têm sofrido perdas nesse sentido, porque a gente sabe, Deus sempre tem um plano para aqueles que saem do plano. Mas eu creio que Deus quer realmente nos encontrar como os fiéis da terra. Os fiéis da terra. Curva a sua cabeça, então, no nome de Jesus.